de, de forças, força de campo e força de superfície. Certo, perfeito. Eu vou voltar rapidinho o slide aqui, só para ficar gravado. Vamos lá. Então, como eu tinha dito antes, você tem que a condição de equilíbrio é que há tantas forças como o momento tem que ser igual a zero, certo? Onde foi que eu tinha visto aqui? Certo. Então você tem o teorema de Pascal, ele diz que no mesmo fluido, veja, se eu não trocar de fluido, né, de fluido no caminho, no mesmo fluido, numa mesma profundidade, você tem a mesma pressão, certo? É isso que diz o teorema de Pascal. Aí, os dois tipos de força, você tem as forças de campo e as forças superficiais, ou força de superfície. Uma força de superfície é aquela que você precisa ter contato para aplicação. Então, quando você aplica uma força, né, sobre um determinado objeto, você está aplicando uma força de superfície. A força de pressão é uma força de contato, porque precisa ter o contato do fluido com o objeto que está comprimindo ele, certo? Por exemplo, a borracha do balão da festa, né, balão de festa, é uma força de superfície. A força de campo é aquela que não precisa de contato, por exemplo, gravidade e eletromagnetismo. A Terra e o Sol, elas sofrem gravidade um do outro, certo? Mas não tem contato físico. O eletromagnetismo é outra propriedade que não tem contato físico, mas tem uma força de campo. Então, quando vocês falarem força de campo, é uma força que não precisa de contato. Em geral, gravidade e eletromagnetismo. E força de superfície são aquelas que precisam de contato. Para fluidos, a mais importante é pressão, certo? Então, você tem que o somatório das forças de campo com as de superfície tem que ser iguais a zero, certo? E aí, a somatória de forças é massa vezes aceleração. Você tem aqui, ó, a descrição de como calcular a força. Por exemplo, nesse elemento cúbico, no lado esquerdo, você vai ter a pressão vezes a área. Então, a pressão vai ser a pressão no ponto O, menos a variação de pressão no eixo Y, dP dy sobre 2, vezes dx/dz, que é a área de contato dessa pressão. Isso me dá a força. A mesma coisa eu vou fazer do lado direito, só que aqui no lugar de ser negativo, o sinal é positivo. É como se eu tivesse um gradiente de pressão que vem aumentando do ponto à esquerda até o ponto à direita, certo? Esse gradiente é o que garante o movimento, né? Você precisa ter diferença de pressão para poder ter movimento. Então, quando você escreve essa equação, né? Aqui até, inclusive, tem, se vocês lembrarem, as expansões que a gente pode fazer, né? Expansão em série de Taylor, você vai ver que é o seguinte, está aqui por quê? A gente parou a expansão no primeiro termo, mas eu podia ter feito uma expansão em vários termos, só que eles são tão pequenos os valores que só o primeiro termo já resolve, como quase toda expansão em série, né? Então, na direção Y, o que é que tem de diferente, certo? Lembrando que olha o que eu estou chamando de direção Y, tá? Direção X, direção Y, ou seja, todos X e Y são direções horizontais e Z é vertical nesse meu sistema de eixos aqui, certo? Então você vai ter na direção Y a mesma coisa também, tá? É, e aí na direção Z você vai ter uma diferença. Cadê? Deixa eu chegar nela aqui. Na direção Z você vai ter uma diferença que é o seguinte: você tem, além das pressões, né? Tá aqui. Além das pressões atuando em cima e embaixo, você tem a gravidade no centro, O, né? Apontando para baixo, certo? Isso vai resultar num termo em gravidade. E aí, no caso, você vai fazer densidade, ρ, vezes gravidade, vezes volume. Porque quando você multiplica densidade por volume, você tem massa. E massa vezes gravidade, você tem o peso, certo? Então, a equação vai aparecer um termo que é ρ, volume, que é dx, dy, dz, e a gravidade, certo?
Aí você vai chegar neste, ó, o somatório das forças superficiais é o gradiente de pressão vezes dx, dy, dz, certo? Esse operador nabla, não sei se vocês conhecem, é a derivada parcial, somatório das derivadas parciais nas direções I e JK, certo? Mas não se preocupem não que isso não vai ser o mais importante. O mais importante está aqui, ó. Essa força de campo aqui, ela tem ρg dx, dy, dz, que é densidade, estou apontando com o dedo, não aprendeu ainda da aula. ρg dx, dy, dz, certo? Então, densidade vezes gravidade vezes o elemento de volume. E aí você tem as forças superficiais, o gradiente de pressão vezes o elemento de volume. Quando você soma essas duas coisas aqui, você vai perceber o seguinte: como não tem força de campo nas direções horizontais, x e y, sua equação vai ser reduzida a gradiente de pressão, né, derivada da pressão com relação à altura, certo? É igual a ρg. Para x e para y, essas derivadas são iguais a zero, certo? Ou seja, a pressão é constante. É o que a gente já tinha visto no teorema de Pascal, certo? Então, minha equação geral vai ser o seguinte: menos dp dz igual a ρg, que é igual a gama. Gama é o peso específico, certo? Mas, na verdade, se você passar o dz para o outro lado, né, vai ficar dp menos dp igual a ρg dz. Você pode integrar dos dois lados e você vai chegar numa equação que é pressão igual a ρgh, certo? Isso se o ρ for constante, né? Lógico. Então, veja só, eu cheguei na seguinte equação aqui, ó. P1 menos P2 igual a ρgh. Então, vamos lá, para a gente fazer uma visualização. Você está no topo de uma piscina, está na superfície da água, sua pressão é igual à pressão atmosférica. Eu vou chamar essa pressão atmosférica de P2, certo? O fundo da piscina, a piscina tem 2 metros. Então, o fundo da piscina é o P1. Se eu quero calcular a pressão no fundo da piscina, eu vou simplesmente somar a pressão atmosférica, o produto de ρgh. ρgh. Rho da água, 1.000 kg por metro cúbico. Gravidade, 10. E o H, 2 metros. Então, 20 mil, né? Newtons por metro quadrado. Ou seja, 20 quilopascal. Certo? A pressão atmosférica ela é da faixa de 101.325 pascal. Arredondando, 100 quilopascal. O que acontece? Em geral, a cada 10 metros de profundidade de água, você tem o equivalente a uma atmosfera de pressão a mais, adicionado, certo? Da mesma forma, se você estiver subindo, sua pressão vai diminuir. Por exemplo, se um dia você for escalar o Aconcagua, o Everest, 7.000 e tantos metros, 8.000 e tantos metros, você vai sentir dificuldade de respirar. Não é porque a quantidade de oxigênio diminui no ar, é porque a quantidade de ar diminui, certo? Por quê? Porque ele está sob uma pressão menor. Quanto mais alto você for, menor a pressão. Quem já viajou de avião talvez tenha sentido, na hora da decolagem ou do pouso, um incômodo no ouvido ou na garganta. Esse incômodo está relacionado com a mudança de pressão, que é muito rápida. Na verdade, eu não sei vocês, mas eu sou bastante sensível com relação a isso. Se eu pegar um declive maior, uma ladeira maior, eu sinto. Né? Na estrada mesmo, se eu pegar uma ladeira descendo ou subindo maior, eu sinto um pouco desse incômodo no ouvido. Certo? Então, um dos segredos, para quem nunca experimentou, é mascar um chiclete, mastigar alguma coisa enquanto está subindo no avião ou descendo, porque com o movimento você vai criando espaço para abrir a cavidade e permitir que a pressão vá sendo balanceada. Certo? Alguma dúvida até aí? Já dormiram? Tudo tranquilo por enquanto. Ainda não. Bom, vamos lá. Para um fluido incompressível, e aí veja só, primeira coisa, porque eu me lembro da primeira turma,
que o menino escreveu incompreensível. Eu disse a ele que pedia desculpa, porque se eu conseguir terminar a disciplina sem ele compreender nada, né? Mas é incompressível, ele não pode ser comprimido, ou seja, a densidade não varia. Em geral, é muito conveniente fazer isso. Mas dependendo da aplicação, você não vai poder fazer, tá certo? Na indústria, quase sempre a gente faz sim, rho igual a constante. Mas dependendo do que você estiver fazendo, principalmente se for gases, você tem que tomar muito cuidado, porque uma variação de 10 graus na temperatura pode mudar bastante a densidade, certo? O fluido nem tanto, o líquido nem tanto, mas o gás sim. Então, olha só, dois pontos de um mesmo fluido, a mesma profundidade e estão à mesma pressão. Esse é o princípio de Stevens de 1586, certo? Não se assuste, porque quando a gente vê empuxo, quem definiu o empuxo foi Arquimedes antes de Cristo, certo? São conhecimentos antigos, sim. A pressão aumenta quando aumentamos a profundidade, ou seja, se eu quiser saber, se eu sei a pressão num ponto e quero saber a pressão num ponto inferior, em termos de altitude, a minha pressão vai aumentar. Então, P1 é o topo, P2 é a base. Para achar P2, eu vou fazer P1 mais a coluna de fluido, que é ρGH, certo? Então, vamos ver aqui uma questãozinha tirada de um concurso da Petrobras, 2010. Aí agora é o seguinte, a gente vai discutir, tá certo? Então, vocês podem abrir o microfone, tá? Vamos lá. A figura acima representa 4 recipientes diferentes preenchidos com o mesmo líquido. A mesma temperatura, e sabendo que os 4 recipientes estão abertos para a atmosfera, conclui-se que as pressões no fundo dos recipientes. Aí, letra A, X é maior que no fundo dos demais recipientes, Y é maior, Z é maior, W é maior, ou os 4 são iguais? Eu acho que os 4 são iguais. Por quê? São iguais os 4. Porque tem a Porque a mesma profundidade é a profundidade. mesma. Perfeito. E o mesmo fluido. Exatamente. Você está falando do mesmo fluido, na mesma temperatura e a profundidade é igual, certo? Então, os 4 têm a mesma pressão. Agora, qual desses 4 fluidos vai ter uma maior força aplicada sobre a base? O X, no caso, Por quê? porque a base é maior. Perfeito. Força é pressão vezes área. Certo? Se a base X é maior e as pressões são todas iguais, então a pressão em X sendo igual a dos outros, a força em X será maior. Perfeito. Certo? É importante vocês perceberem o seguinte. Você diz assim às vezes, né? Eu nunca vou usar fluidos. Vou trabalhar em uma área que nunca vou usar. Você vai usar, mesmo que você não queira, você vai usar algum conhecimento de fluido. Como eu falei, você vai para uma praia, você mergulha e não sabe por que mergulhou. Você surfa, não sabe por que surfou. Se alguém aqui nada, por exemplo, né, já competiu em natação, sabe que o ângulo de ataque no salto para dentro da piscina é crucial para você ter um melhor resultado na sua competição. Tudo isso é mecânica dos fluidos. E aqui eu tenho mais um exemplo prático para vocês. Você Professor, um dia vai tomar... Oi, pode dizer, Linduardo. No caso dessa questão aí, se eu imaginar que as forças estão sendo distribuídas na superfície interna do recipiente, eu posso considerar que, sei lá, a somatória dessas forças possa influenciar na pressão da base, como se não só o fluido influenciasse nessa pressão, mas também as forças no... Estou entendendo. Quando você tem um fluido, as forças são distribuídas a partir da pressão que esse fluido exerce. Certo? Por exemplo, os 2 exemplos que eu quero dar para vocês. O primeiro exemplo é o da caixa d'água. Você quer um dia ter sua casa lá na praia, quer tomar um banho com aquele chuveiro bem forte, bastante pressão. Não adianta você ter muita água com baixa altura. Você precisa equilibrar a altura da sua caixa d'água, né, da coluna de água, não é nem a altura da caixa d'água. Também não adianta colocar a caixa d'água a 100 metros de altura e ela só tem 10 centímetros de coluna de água. Então você tem que ter uma altura razoável de água, certo?
e uma quantidade também para poder garantir que você tenha bastante água durante o seu banho. Outra coisa, vocês já viram como é que se transporta gás em navios? Os navios de gás são... Reservatórios de gás, em geral, são esféricos. Por quê? Porque como a distribuição da pressão do fluido se dá por igual, se você tivesse uma caixa, certo? Fosse um retângulo, por exemplo, você teria aqui uma área de ligação entre as duas chapas que seria mais fraca do que o restante do objeto. Por isso, para gases, o reservatório geralmente ele pode ser cilíndrico, mas em geral o melhor de todos para pressões altas é esférico, porque as forças estão distribuídas igualmente. Aí, veja, o formato esférico distribui igualmente as forças no objeto sólido, porque as forças também estão distribuídas igualmente no objeto líquido lá dentro, que é o fluido, certo? Então, essa sua pergunta, Duarte, ela é interessante nesse aspecto. Como é que eu meço a pressão no fundo de um recipiente com um fluido dentro? É pressão vezes a área. A pressão naquele ponto, né, referente à coluna de fluido, vezes a área, certo? As forças não se distribuem no material sólido e transferem para o material líquido, não, certo? Vamos lá. Se o fluido for compressível, ou seja, se ele mudar a densidade, né, o ρ, aí vocês vão ter que resolver um probleminha simples, uma equação diferencial simples, mas vocês vão ter que resolver essa equação aqui. Essa equação, do jeito que está resolvida aqui, ó, ela está resolvida com o entendimento, certo? De que a densidade é dada, por exemplo, por um gás ideal como P sobre RT. Mas se você tiver a função do ρ, você vai ter que aplicar essa função. Tem um livro, chama, em inglês, tá? Os autores são Heidi Proudnitz, Propriedades de Gases e Líquidos. Ele é um livro com 800 páginas só com funções para vários fluidos em várias temperaturas. Aí você pega essa função, joga na equação aqui, integra e resolve, certo? No caso da gente, o objetivo da gente não é ensinar cálculo a vocês, nem cobrar integrais. Pode ser que tenha alguma questão envolvendo uma integral dessa aí. Mas o conceito principal aqui é vocês entenderem a estática mesmo, a equação de manometria, certo? ρGH. Vamos em frente. Aqui tem outro exemplo de fluido compressível que varia com a temperatura, certo? Que é o próprio ar. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que a temperatura vai caindo, né? À medida que você vai se elevando na atmosfera. Se você observar acima de 11 quilômetros, 10, 11 quilômetros mais ou menos, você tem uma faixa de quase 10 quilômetros de temperatura mantida. Se a temperatura é mantida, a pressão também é mantida. Então, essa região é a região segura de voo, certo? Um avião mais pesado, um Boeing, esses aviões de longa viagem, né? Eles precisam voar sempre acima de 10 mil metros, certo? Voar estável, né? Porque ele vai ter que chegar lá, mas enquanto ele chega lá, ele usa a turbina no máximo. Lá em cima ele voa com estabilidade. Um conceito muito importante que vocês precisam entender é pressão absoluta e pressão relativa, certo? Por exemplo, agora, algum de vocês está sentindo uma pressão além do que vocês estão acostumados? Provavelmente não. Essa é a pressão atmosférica. Ela não é zero. Mas para você não sente, porque o seu organismo está preparado para isso. Alguém aqui já sentiu uma sensação de aperto ou coisa desse tipo quando você mergulha na praia ou numa piscina? Eu não sei se alguém aqui já mergulhou mais profundamente, né? Mas se você mergulhar mesmo na praia, você sente o incômodo. Você sente, principalmente nas regiões assim, ouvido, garganta, as regiões que têm alguma perfuração, né? Então, vocês vão sentir essa diferença. Por quê? Porque agora vocês estão com uma pressão relativa acima de zero.
certo? Então, só para ficar bem fácil, eu vou tentar falar direto aqui. Olha só, você tem a pressão absoluta, é a pressão contando, inclusive, a pressão atmosférica. E a pressão relativa é quando você desconsidera a pressão atmosférica. Certo? Então, por exemplo, elas só serão iguais quando não tiver atmosfera, ou seja, no espaço. Aí sim, a pressão lá absoluta e relativa serão iguais a zero. Certo? Mas aqui, por exemplo, você vai calibrar o pneu do seu veículo. Se alguém aqui já fez essa calibração, vai ver o seguinte: geralmente você tem que calibrar entre 28 e 32 PSI, né? A pressão atmosférica, ela é 14,7 PSI. Quando você calibra a 28, você está colocando o dobro disso. Ou seja, se você quiser falar em atmosferas, a pressão atmosférica é 1 atmosfera e a pressão do pneu vai estar a 2 atmosferas. Ele vai estar numa pressão maior do que a atmosfera. Se você já pegou a mesma situação com um carro com pneu baixo, quando você coloca, a medida dá abaixo de 14, porque ele está pressionado pelo peso do veículo. Então, a pressão dele vai estar menor do que a pressão atmosférica. Por exemplo, imagine que você está num ambiente que alguém lhe informa: olha, a pressão absoluta aqui é 1,5 atmosferas. E lá fora é 1 atmosfera. A pressão relativa vai ser 1,5 menos 1, 0,5. Certo? Então, quando eu falar pressão relativa, eu quero sempre que você subtraia a pressão atmosférica. E a gente vai adotar como padrão aqui que a pressão atmosférica é 1 atmosfera ou 101.325 Pascal. Certo? Professor, então no caso, ali, quando eu coloco lá o PSI no pneu, a pressão é absoluta ou atmosférica? Ou atmosférica não, pressão Então, absoluta aquele ou relativa? 28 ou 29 ali é absoluta. Certo, Certo? certo. Que no caso, ela é resultado da pressão atmosférica, 14,7, mais a pressão relativa, mais 14, por exemplo. Certo? Uma coisa Professor, importante. Sim, pode dizer. essa relativa é a mesma que a manométrica? Isso, é isso que eu ia dizer agora. A pressão relativa também é conhecida como pressão manométrica. Certo? Por quê? Porque existe um equipamento que é o manômetro, que ele já mede a pressão, dando a diferença em relação à pressão absoluta. Então, essas 3 palavras são importantes para a gente. Pressão absoluta, considera a pressão atmosférica. Pressão relativa, que é igual à pressão manométrica, não considera a pressão atmosférica. Certo? Você subtrai essa pressão. Então, veja só. Nessa figura aqui, ó, eu tenho a seguinte situação. Minha pressão absoluta, ela é menor do que a pressão atmosférica. Certo? Não. Minha pressão absoluta, ela pode ser menor do que a pressão atmosférica e ter um valor negativo. Sim ou não? Para chutar, pode chutar. Eu não entendi, professor. Pronto, então vamos lá. Olha só, eu quero que vocês percebam o seguinte: qual dessas duas pressões, absoluta ou relativa, pode adotar valor negativo? A relativa é que pode ser negativa. A relativa pode ser negativa. Por quê? Porque a pressão absoluta, qual é a referência dela? É o vácuo. Ela já é o zero absoluto. Isso. Certo? Então, a pressão relativa pode ser negativa. A pressão manométrica pode ser negativa. Basta que a sua pressão seja menor do que a pressão atmosférica. Por exemplo, o caso do pneu vazio. Certo? Entendeu agora, Giovana? Entendi. Pronto. Aí agora vamos lá para o seguinte. Muito importante vocês terem isso em mente, porque quando eu vou corrigir a questão, eu digo, ó, calcule a pressão absoluta. Aí você calcula a manométrica,
esquece calcular manométrica e deixa o valor negativo. Eu sei que, por conceito, pressão absoluta não pode ser negativa. Então, eu vou ter que desconsiderar a questão. Ah, professor, mas está na hora de entregar o trabalho, a prova, e não deu. Você escreve do lado. A pressão calculada é a manométrica, que aí eu sei que você sabe o conceito. Certo? Para não ter que recalcular. Aí aqui são as informações que eu já passei: pressão absoluta, manométrica. As unidades de pressão mais conhecidas: Pascal, PSI, que é libra-força por polegada quadrada no sistema inglês. PSI-A é a pressão já baseada na atmosfera, certo? E milímetro de mercúrio. Os medidores de pressão podem ser um barômetro. O barômetro, ele mede a pressão atmosférica, certo? Então, ele simplesmente mede a pressão daquele ambiente. E ele usa a ideia da coluna de mercúrio. Então, por exemplo, se eu pressiono... mais fácil. Quando você toma um refrigerante, uma água usando um canudo, você tem que exercer uma sucção, uma pressão negativa, para fazer com que esse líquido suba o canudo. Aqui é o contrário. A pressão do ar é exercida sobre um recipiente com mercúrio, e aí esse recipiente tem lá um tubinho onde o mercúrio vai subir, porque a pressão externa está agindo sobre ele. A altura da coluna de mercúrio vai me dizer qual é a pressão. Por quê? Porque eu sei que ρGH, ρ do mercúrio é conhecido, gravidade e a altura da coluna. Então eu sei qual é a pressão. Certo? Agora vejamos aqui um outro exemplo. Esse aqui é um manômetro. Certo? Então você tem aqui o seguinte. Veja que esse manômetro ele está aberto para a atmosfera, certo? Então, na verdade, essa coluna H1 aqui, ela é gerada apenas pela pressão nesse tubo. Para quem não entendeu a figura, essa figura onde tem o A é um tubo e do lado dele está ligado, então assim, é um tubo e do lado dele está ligado o medidor, certo? Um tubo ligado ao medidor do lado dele. Então, nessas duas figuras aqui iniciais, você tem uma superfície aberta de um dos lados. Esse fluido aqui está exercendo pressão e empurrando esses fluidos manométricos para fazer uma coluna. Essa coluna vai me dizer a pressão, porque pressão é igual a ρGH. Certo? Esse aqui é um manômetro de 2 tubos, é quando você quer saber a diferença entre as pressões. Então, você tem aqui do lado esquerdo, o fluido escuro está migrando num tubo, e aqui o fluido do lado direito está migrando em outro tubo. Entre os 2 tubos tem um medidor de pressão, certo? Por fluidos. O tubo piezométrico, que a gente já falou rapidamente, só o nome aqui para vocês, certo? Então, você tem aqui a pressão exercida sobre um fluido contra a pressão que está lá na tubulação. Essa equação PA, a pressão em A, vai ser igual à pressão no ponto zero, que eu chamei aqui a pressão atmosférica, mais ρGH. Certo? Então, por exemplo, essa questão aqui, você tem... Tentem compreender o que eu vou falar, e se não entenderem, vocês dizem, tá? Olha só, eu quero saber a pressão em A, certo? Que ele está chamando de 1, né? Desculpa, ele chamou a pressão em A de 1, P1, e ele quer saber a pressão no ponto 2, certo? Então, para saber a pressão no ponto 2, eu vou fazer pressão no ponto 2, eu pego um ponto de início e um ponto de final para fazer um circuito, eu vou fazer um caminho. Pressão no ponto 2, certo? Vai ser igual a pressão no ponto 1 mais ρGH1, certo? Uma outra forma de fazer isso aqui é você fazer o caminho mesmo. Você parte de P1 ou P2, tanto faz, e vai até o outro lado, certo? Como é que eu vou fazer esse detalhe aí?
Se eu descer, eu escrevo mais ρGH. Se eu subir, eu escrevo menos ρGH. Certo? Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero determinar a minha pressão no ponto 1, aqui no A, né? PA, conhecendo a pressão atmosférica, tá? Então, vamos fazer o trajeto. Pressão atmosférica, aí eu desço nesse fluido manométrico 2 aqui, certo? Por que eu conto somente H2? Porque esse trecho aqui de baixo e esse trecho aqui de baixo, nesse eu desceria, nesse eu subiria. Se eu desço e subo no mesmo fluido, as pressões não variam. O que eu estou querendo dizer? Eu estou usando o princípio de Pascal de que a pressão neste ponto e a pressão neste ponto são iguais. Por quê? Porque eu tenho o mesmo fluido aqui, certo? Então, a pressão atmosférica mais a densidade desse fluido 2 vezes a gravidade vezes H2, menos, porque agora eu vou subir no fluido cinza, certo? Menos a densidade desse fluido vezes a gravidade vezes essa altura H1, vai me dar o valor de P1. Então, deixa eu só mudar aqui para uma tela que eu fiz. Ó, eu quero P... deixa eu só tirar esse sinal de igual aqui. Pronto. Então, mais que menos é igual a... Deixa eu ver aqui. Você... Só que aqui no caso, esse P é atmosférico, né? E esse aqui é o 1. Certo? Só para a gente ver. Eu vou botar lá na figura de novo. Depois eu volto para cá. Olha só, o que eu estou querendo dizer é, partindo da pressão atmosférica, mais ρGH2, menos ρGH1 é igual a P1. Então, aqui a única correção é mais ρ2GH2 menos ρ1GH1 é igual a P1, certo? Vocês estão conseguindo visualizar isso aí? Não? Sim, sim. Certo. Vou aumentar um pouco a letra aqui. Sim. Então, olha só. Eu fiz um circuito simples aqui. Tá? Então, pressão atmosférica menos não, mais, né? Porque eu estou descendo ρGH2 menos ρGH1 igual a P1. Se eu tiver os valores de densidade, gravidade e das alturas, eu consigo achar o valor de P1. Certo? Então, aqui, ó. P3 é igual a P2, por quê? Porque isso aqui já vem lá dos princípios que a gente já aprendeu, Pascal, Steven, certo? P0 igual a P3 menos ρGH2, né? Então, você pode fazer vários caminhos aí, certo? Ó, a minha equação, depois de somar, foi que a professora Camila colocou aqui. Ela colocou cada equação separada, cada fluido separado, e depois ela somou todas as equações e chegou em pressão A, no ponto A, é igual a pressão atmosférica mais ρGH2 menos ρGH1. Vamos ver aqui. Pressão no ponto 1, que é A, pressão atmosférica mais ρGH2 menos ρGH1. Certo? Muito importante não errar esses sinais. Vamos lá. Agora vocês vão tentar resolver aí, e aí a gente vai conversando, certo? Então, observe a figura abaixo. Também é uma questão de concurso isso aqui. O manômetro ilustrado contém 3 líquidos. Quando P1 igual a 10 kPa manométrico, olha o cuidado, tem que ter aí. A deflexão D em milímetros é... Então, você tem aqui, ó, o primeiro fluido é óleo, densidade relativa 0,88, é só multiplicar pela da água, que é 1000. E o A, a deflexão, 50 milímetros. A água, com 30 milímetros. O mercúrio, com D,
e água de novo com mais 70 milímetros, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é descrever essa equação aqui, né? Partindo de P1 até chegar aqui na atmosfera, certo? Ou o inverso, vocês podem escolher, mas vamos fazer assim, para ficar todo mundo igual. Partindo de P1, vocês vão fazer o circuito, certo? Então, por exemplo, se eu fosse começar P1 mais rodo-óleo vezes a gravidade vezes A, e agora vocês continuam. Ah, você tem que deixar a tela aqui, senão vocês não vão ver, né? Quantos? Adoro. Quando alguém finalizar a equação, quiser abrir o microfone aí, viu? Pode falar. E os que não entenderem, é só dizer também, tá certo? Isso aqui é essencial. Vocês já conseguiram tirar os dados que eu queria colocar aqui no PowerPoint para ver uma. Se não tiraram os dados, vocês me avisam, tá? Eu vou colocar aqui no PowerPoint rapidinho. Vamos ver quais são os óleo, água, mercúrio. E aí? Professor, eu estou com uma dúvida. No caso, então a gente vai começar a equação da pressão atmosférica ali e vai descendo pela água, pelo mercúrio ou ao contrário? O importante é que do lado que você começar, você só vai colocando mais ρGH, menos ρGH, até chegar no último ponto. O último ponto é igual a esse ponto, certo? Então, se você começar da pressão atmosférica, você vai fazer pressão atmosférica mais ρ da água, G, 70 milímetros. E assim por diante. Se começar de P1, vai ser P1 mais ρ do óleo, G, 50 milímetros. E assim por diante. Certo. Aí, no caso, por exemplo, eu estou começando pela atmosférica. Então, a C, que é a da água, e a D, que é a do mercúrio, vai ser mais, né? Porque está descendo. E as do outro lado vai ser negativo porque está subindo. É isso? Perfeito, perfeito. É como se você estivesse fazendo um caminho mesmo. Certo, obrigada. Nada.
Tá saindo pelo celular. Eu tô ouvindo no fone também. É isso que eu tô dizendo, não tem necessidade que você tá com fome. Tá. Se usar o fone. Ele tá saindo pelo. Agora, se você quer que saia só pelo fone, vira as caixinhas de som. Acho que é por aí. Lá o USB também. Você não apontar mais para ele. Fazendo assim. Tony. Para. E aí? Entender essa ideia da densidade relativa, né? É só multiplicar pela densidade da água, você tem a densidade desse objeto aí, desse fluido. Então, por exemplo, o óleo é 0,88 vezes 1.880. Eu vi alguma coisa assim. Atibaia já pega o povo, né? E aí, povo? Peraí. Vixe, mas tem 30 mensagens. Professor, eu tô me enrolando um pouco. Eu consegui fazer as transformações, né? Começar os cálculos,
Mas aí, no caso, eu tenho que considerar a pressão atmosférica a 101 kPa, né? Então, vamos lá, pessoal. Precisa considerar a pressão atmosférica nessa questão? Eu tinha considerado, mas agora que você perguntou, eu vi ali que tem um manométrico, né? Porque ele deu aqui, ó, que a pressão é manométrica, ou seja, ele já desconsiderou a pressão atmosférica. Então, só abrindo aqui o PowerPoint, se eu for fazer o circuito, certo? Começando de P1, eu vou considerar o óleo positivo, essa primeira água positiva, mercúrio negativo e água negativa. Então, vai ser P1 mais o Rho do óleo, GH do óleo, mais Rho da água, da primeira água, né, aquela primeira lá, menos Rho do mercúrio, menos Rho da água, igual a pressão atmosférica. Só que isso aqui é zero, certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar com P1 igual a menos Rho do óleo, G do óleo, Rho da água, G da água, Rho do mercúrio, etc. Como o valor que eu quero é isso aqui, ó, é só eu pegar e isolar esse termo aqui, certo? E você vai ficar com P1 mais Rho do óleo, GH do óleo, mais Rho da água, GH da água. Essa água aqui é a de 30 milímetros, menos a água de, acho que é 60, 70 milímetros, dividido pelo Rho do mercúrio vezes a gravidade, certo? Entendi. Então vamos lá, façam aí. Vinícius. Mas assim, na verdade, com o tempo e a prática, vocês vão ver que tanto faz. Porque eu comecei em P1, mas se eu começasse com pressão atmosférica, a equação só ia ficar invertida, né? Não ia ter nada de tão complicado. Professor, eu acho que eu encontrei a resposta. Como é, Linguar? Esse valor da deflexão, né? Deu 0,07, no caso metros, que dá por volta de 70. Na verdade, tá bem quebrado o número. Dá 73,5 milímetros. Arredondando deve dar 74 milímetros, que é a letra B, né? Isso. Vou deixar o restante do pessoal conseguir fazer também aí, para a gente poder dar prosseguimento.
73,82. É como isso é questão de concurso, né? Geralmente, questão de concurso vem para arredondar mesmo. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência com concurso, especialmente da Petrobras. É sempre assim, viu? As questões são desse jeito aí para dar trabalho mesmo e ter que fazer alguns ajustes na hora de calcular e fazer a aproximação. Alguma dúvida, gente, nessa questão aqui do manômetro? Alguém escreveu alguma coisa aqui? Ah, foi Mariana. Certo. Bom, sigamos aqui. Só ver uma coisa aqui rapidinho. Tá. Mais uma questão aqui, ó. Quando um tanque cilíndrico com 2 metros de diâmetro e 3 metros de altura estiver completamente cheio com água, ρ igual a 1.000 quilos por 1.000 quilogramas por metro cúbico, qual a força total exercida sobre a superfície lateral? Você precisa calcular aí, para calcular a força, você tem que calcular a pressão, certo? E multiplicar pela área. Né? A área lateral de um cilindro é um retângulo, né? Com a medida do diâmetro vezes a altura. Certo? E a pressão você calcula por ρGH. Mas qual é o H? O problema está dizendo que o tanque tem 3 metros de altura, né? Pode considerar esse valor aí. Essa questão, quando as pessoas erram essa questão, em geral erram porque esquecem de geometria. E depois do que eu falei aqui, pressão, você vai pegar a pressão total, que é baseado na altura, certo? Então você tem ρGH, H é 3 metros, e a área. A questão muitas vezes é errada na área. Por quê? Qual é a área da lateral de um cilindro? Certo? Ela vai ser essa medida da circunferência da base vezes a altura. A circunferência da base é 2 vezes π vezes o raio. Como ele dá o diâmetro de 2 metros, o raio é 1 metro. Então é 2 vezes π vezes 1. Isso me dá a circunferência. E a altura 3 metros. Então, a letra D, né, professor? Letra D. Deixa o pessoal fazer aí também, para ver se compreendeu. Uma das coisas que precisa ter muito cuidado em fluidos é que, como você vai trabalhar com volume, você precisa conhecer um pouco de geometria, tá?
Conhecer bem áreas, volumes. Ok? O restante do pessoal chegou também aí nesse resultado? Posso passar, né? Qual foi o resultado? Letra D. Letra D de D. dado. Porque a pressão é ρGH, então é 1.000 vezes 10 vezes 3, 30.000. Isso. E a área é 2 vezes π vezes o raio, então o diâmetro é 2 metros, o raio é 1, né? E a altura 3 metros. Então dá 6π. 6π vezes 30.000 vai dar 5,65 vezes 10 a quinta newtons. Peraí, mas esse tanque cilíndrico tá pedindo a força total exercida sobre a parede lateral, né? Isso. Aí, Você no usa a caso, pressão total. A pressão total é obtida com a coluna toda de fluido, até a altura de 3 metros. Certo? sim. E usa a área lateral. A área lateral é como uma lata, né? É não, desculpa, a circunferência da Isso. base vezes a altura. Hum. 2πr vezes h. Sim, sim. Ah, eu fiz um cálculo errado aqui. Mas beleza, peguei a ideia. Certo? Certo. Então vamos em frente. Então, como eu já tinha falado, o manômetro diferencial ele consegue pegar a diferença de temperatura entre dois pontos, né? Então, aqui, entre esse ponto A e o ponto B, esse fluido manométrico aqui, essa indicação aqui, me diz qual é a diferença de temperatura. Então, por exemplo, olhando para essa figura aqui, qual desses dois, A ou B, tem maior pressão? O A. Provavelmente o A. Por quê? E aí, onde é que Giovana está se baseando? Porque esse H2 aqui, ó, está indicando que a pressão em A está maior. Mas você, para ter certeza disso, você precisava saber qual era esse fluido e qual era esse, tá? Porque Certo. mesmo estando nessa posição, se esse fluido aqui for um fluido muito denso, por exemplo, e esse pouco denso, ele pode, ainda assim, estar com a pressão menor aqui no ponto A, tá? Mas isso vocês vão conseguir calcular usando aquele método que a gente fez no primeiro exercício. Então, por exemplo, essa figura aqui mostra um manômetro diferencial, né? Onde o fluido M é água e o N é óleo, certo? Então, M, água, N, óleo. E o fluido manométrico é mercúrio. Agora sim, você tem a massa específica da água, do mercúrio, do óleo e a aceleração da gravidade. Os valores de H1, H2 e H4, né? Certo? E aí ele pede, por exemplo, se a diferença aqui, ó, a diferença entre os pontos de pressão M e N é igual a 16 kPa, qual é o valor da altura H3? Então, se você... deixa eu ver o que é que tem depois aqui. Tá. Vamos resolver isso aqui? Esse é um pouco mais longo, mas é a mesma coisa da primeira questão, tá? Só que agora você não vai precisar mais trabalhar com pressão atmosférica direto, porque você tem um manômetro diferencial. Então, se você começar em M, você vai fazer PM mais ρ, esse fluido 1 é água, né? Então, ρ da água vezes GH1 menos ρ do mercúrio, mais ρ do mercúrio GH2 menos ρ do óleo GH3 é igual à pressão aqui no ponto
no óleo, né? Um detalhe nessa figura, pessoal, que eu queria que vocês olhassem é o seguinte, veja só. Você desce do ponto 1 até o ponto 2, uma altura H2, certo? E da base até o ponto 3, você sobe uma altura H4. Você precisa usar esse H4? Eu acho que não. Por quê? Porque se você fizer todo o mercúrio do ponto 1 até a base, ele vai ter a altura H2 mais H4. Quando você fizer da base até o ponto 3, ele vai ter menos H4. Então vai ficar H2 mais H4, menos H4, eles vão sumir. Veja que eu não mudei de fluido. Aqui foi sempre mercúrio. Então basta eu pegar o meu ponto de início e o meu ponto de fim e pegar essa diferença de altura. Se eu tivesse mudado de fluido, aí eu tinha que considerar, certo? Então vamos lá, tentem resolver aí para a gente ver se acha o valor de H3. Veja que o H4 não vai aparecer na sua equação. Vinícius, eu não sei se você escreveu agora isso, porque eu só vi agora essa mensagem. Assim que termina a aula, o sistema ele leva ali umas 2, 3 horas para gerar o vídeo. E eu levo mais um tempo parecido com esse, mas eu espero até a noite, sim, já ter postado essa aula, viu? A gente está tentando postar as aulas o mais rápido possível para vocês. Essa ideia, claro que eu quase não usei hoje, mas essa ideia do PowerPoint é melhor do que o quadro, né? Usando o PowerPoint é interessante porque qualquer coisa que você escreve fica bem nítido. Eu vou tentar. Vai dar um pouquinho de trabalho para a segunda unidade, porque as equações são do tamanho do mundo, mas é bom que eu já digito e já deixo para sempre digitado. Você já pode deixar pronto, né? A coisa. Exatamente. Eu vou adiantando todas elas logo. O ruim do quadro era só a distância mesmo. Como é? O ruim do quadro, quando você usou, era só a distância mesmo. Mas mesmo assim, eu acho que a letra também, né? Tem gente que não consegue se habituar com a letra. E meu quadro eu sei que não é muito organizado. Agora a gente tem que pensar como é que vai fazer, porque o governo autorizou aula remota até o final do ano, né? A universidade ainda não sabe o que vai fazer. Inclusive, gente, amanhã nossa aula começa às 8, mas obrigatoriamente eu tenho que terminar às 9, que eu tenho reunião com o reitor. Então, tentem chegar 8 horas. Se vocês toparem, eu posso até começar um pouco mais cedo. Ou então vocês entram também na aula da professora Camila à tarde, ou do professor Tony à noite também.
Vocês estão assistindo aula de manhã, provavelmente vão fazer a prova de manhã. A gente pensou bem, acho que a gente vai ter 2 horários de prova. Vai ser um pela manhã e um à noite. A gente vai fazer uma enquete, só para ver quem faria de manhã e quem faria à noite, certo? E vocês escolheriam lá o horário, dia 25. PM mais rho GH1 mais rho GH2 menos rho GH3 igual a PM. Certo. Professor, tem como você colocar lá no quadro rapidinho de novo? Sim. E qual esse é? É, o último. Não, o outro. Sim. Só pra ver. Ah, tá, ok. Mas aí, no caso, o óleo, quando ele passa pro Aqui é outro lado, ele vai... positivo. Ah, ok. H1 é 0,3. H2
Então, Mercúrio 1,2. Dois, 775 vezes 10. Professora, eu fiz, mas eu acho que o valor deu errado. Deu quanto? 23? 23 metros. Ah, tá. E transforma para centímetro. Mas não tá Vai muito piorar, né? grande, não é esse valor. Vai piorar, né? Quando transforma para Vai centímetros. piorar, exatamente. Mas deixa eu dizer, você acertou. Tá certo? Tá certo. Isso é uma coisa que vocês. Essa questão aí serve para vocês aprenderem uma coisa sobre mecânica dos fluidos. Todos os professores de mecânica dos fluidos, inclusive aqueles que fazem livros, não sabem desenhar. Esse H2 aqui tem o menor sentido de ser do 2.300 centímetros, né? Mas é isso mesmo, o cálculo eu fiz aqui também, dá 23 alguma coisa. 23,5, né? Olha, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Quando se elabora uma questão, né? Essa questão é de um livro, mas quando se elabora uma questão, nem sempre a pessoa que elaborou tem o cuidado de fazer a questão para ver, ou pega os dados e muda os dados de qualquer forma, certo? Então, por exemplo, se você resolver essa mesma questão com H2 sendo 1,2 centímetros, aí talvez você tenha um resultado mais satisfatório. O problema aqui provavelmente foi nesse H2, está muito alto esse valor de mercúrio, certo? Para vocês terem uma ideia, uma atmosfera corresponde a uma coluna de 0,76 metros de mercúrio. Então, realmente está muito alto esse valor de mercúrio aí, certo? Eu lembro quando eu fazia graduação, eu calculei reator que era o tamanho de um dedo e colunas que tinham 3 quilômetros de altura. Então, é normal isso, certo? Professor, é 76 milímetros, né? Ou é centímetro? Como é? É 76 milímetros ou centímetros de mercúrio? 0,76 metros, 76 centímetros. 76 centímetros, tá certo. É porque às vezes eu acho que é milímetro. Mas tá Não, é bom. 760 milímetros. Ok. Tá? Gente, é o seguinte, não tenham medo, quando você fizer uma questão que achar que o valor está estranho, refaz os passos para ver se errou em alguma coisa, certo? Não é tão comum você errar uma bobagem, mas nesse caso aqui realmente o valor é muito estranho mesmo, certo? Vamos lá. Manômetros inclinados, deixa eu só ver aqui uma coisa. Certo. No caso de um manômetro inclinado, a única observação que você tem que fazer é que você leva em conta somente a coluna vertical, tá? Leva em conta somente a coluna vertical.
Então, por exemplo, você não vai considerar essa medida aqui, ó, L2. Você vai pegar para H1, você vai ter que pegar L2 vezes o seno do ângulo. Tá? Então, sempre que tiver um manômetro inclinado, você vai multiplicar pelo seno do ângulo de inclinação para usar o valor vertical. Lembre-se que a pressão ela está relacionada com a altura, certo? Não é com a distância, e sim com a altura mesmo. Outros medidores de pressão também existentes, certo? Esse aqui é um medidor de pressão que é mais comum da gente encontrar para cilindros, certo? O manômetro de Bourdon, esse manômetro também é muito comum de você encontrar, certo? Aqui é só mais uma descrição, vocês podem depois ler transdutores de pressão, né? Isso aqui não é uma coisa que a gente vai estar cobrando para vocês, certo? A única coisa que eu vou deixar para vocês, pronto, é isso mesmo. Que eu vou deixar para vocês tentarem é essa questão aqui, ó. Se as pressões manométricas PA, PB e PC forem respectivamente 3, 2,8 e 2, sabendo que a pressão atmosférica é 1 atmosfera, qual a pressão absoluta no recipiente A, certo? Então vocês vão tentar essa questão de hoje para amanhã, e amanhã a gente, lembrando que isso é um manômetro de Bourdon, certo? Então você vai ler aqui, ó, manômetro de Bourdon, cadê a página anterior, certo? Vai ler o que é, pode dar uma pesquisada e responder essa questão aqui, ó, certo? Amanhã a gente vai começar a aula tirando a dúvida se houve alguma dúvida sobre essa questão. E com isso a gente encerra o assunto de manometria. A partir de amanhã a gente já vai ver o conteúdo de forças sobre superfícies submersas, certo? Que é barragem, comporta e empuxo, ok? Aí você diz, professor, essa aula de hoje dá para fazer o quê? Dá para fazer o questionário 2 todinho já. Certo? Professor, Hum. professor, eu só queria que me informassem qual é a resposta dessa última questão. Aqui tem os fluidos MN. MN, 23,5 metros. Certo. É 2.350 centímetros. Aproximadamente. Ok? Certo, pessoal? Ok. Deixa eu fechar isso aqui. Isso aqui eu vou salvar ainda. Finalizar a apresentação. Ok? Mas então, agora que eu estou vendo vocês se inscreveram aqui, que fizeram a questão não sei quantas vezes. Bom, é isso, gente. Então, bom dia, bom estudo. Já tem o questionário, já tem mais conteúdo, certo? E assim que der, eu vou colocar esse vídeo também lá. Tá bom? Obrigada, professor. Bom dia. Valeu, professor. Bom dia. Tchau, tchau, professor. Até amanhã. Tá, até amanhã. Até amanhã, professor.